Bom dia, segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Começando mais uma semana que promete. Se agosto é o mês do desgosto, se prepare. Nesse fim de semana, tivemos as repercussões do convite que o Rodrigo Maia fez ao blogueiro Felipe Neto para participar das discussões sobre o projeto de lei de censura e o recuo do Facebook após o ministro Alexandre de Moraes anunciar multa acumulada de quase 2 milhões de reais porque a empresa não cumpre há 8 dias a determinação dele de tirar do ar as contas dos bolsonaristas baseadas em outros países. Realmente tudo pode acontecer no Brasil. Tem gente que nem se espanta mais. Desde aquela denúncia do ex-deputado Roberto Jefferson sobre um golpe para tirar o presidente Jair Bolsonaro, com a participação do Rodrigo Maia e de ministros do STF, as pessoas que conspiram contra o governo tiveram que dar um passo atrás. Se acontecesse alguma coisa naquela ocasião, estariam enchendo a bola do Roberto Jefferson, que sairia do episódio como o grande defensor da democracia e denunciador de um golpe contra o presidente. Mas, apesar do recuo, a ideia continuava de pé. O foco então migrou para o TSE, após o ministro Barroso assumir a presidência do tribunal e Alexandre de Moraes ter se tornado o membro efetivo. Estão tentando de tudo para derrubar a chapa Bolsonaro-Mourão. A deputada Janaína Pascoal falou no Twitter que estão criando um material para o TSE caçar Bolsonaro e Mourão. Porém, parece que está difícil encontrar prova que seja consistente. Depois acontece uma coisa que ninguém imaginava. A prisão do Luciano Ayan, que abastecia o MBL, a deputada Joyce Hasselmann e o deputado Alexandre Frota, que por sua vez alimentavam a CPI das fake news, e o ministro Alexandre de Moraes. Se Luciano Ayan fizer mesmo a colaboração premiada, parece que a casa de muita gente vai cair. Mas enquanto isso não acontece, continuam criando narrativas falsas. Mas o ministro Barroso andou aprontando. Colocou no TSE, logo quando assumiu, o delegado Disney Rossetti, ex-número 2 de Valeixo na Polícia Federal, como assessor especial de segurança e inteligência do Tribunal Superior Eleitoral. Esse delegado sempre contou com o apoio do Sérgio Moro. Esquisito, né? Outra dele foi a nomeação de Átila Lamarino para as campanhas do TSE contra fake news. Átila foi responsável por disseminação de informações falsas, mas o tribunal o escolheu para estrear a campanha Se for fake news, não transmita. Agora pasme, o órgão afirma que a escolha foi baseada no trabalho de Átila contra as notícias falsas. E para finalizar as notícias sobre Barroso, veio o anúncio de uma live com o blogueiro Felipe Neto na semana passada, que foi um fracasso. Esse Felipe Neto já se transformou em um fantoche da esquerda, defendido por muita gente. Luciano Huck, o possível candidato dos sonhos de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República, também saiu em defesa do Felipe Neto. Disse que Felipe Neto é voz corajosa nas redes. Goste-se ou não dele, temos que defender quem renova o debate público. Eu só gostaria de saber se o Luciano Huck deixa seus filhos serem influenciados por ele. Se deixar, vai comprovar que é um péssimo pai. Se não deixar, fica provado que é mais um oportunista de plantão. Agora, vários jornalistas também defendem o blogueiro. Mônica Bergamo soltou uma pérola outro dia em post no Twitter. Diz que Felipe Neto é protegido pela Constituição e que tem o direito de se manifestar segundo um manifesto de 37 entidades em apoio ao youtuber. E aí eu pergunto, onde é que estavam essas 37 entidades quando o Alexandre de Moraes fez busca e apreensões nas casas de blogueiros e jornalistas e mandou prender um deles? O Brasil está andando de lado, né?
Mas nesse fim de semana, Rodrigo Maia deu sua contribuição para o Brasil virar de cabeça para baixo de vez. Logo ele, o Botafogo da planilha da Odebrecht, disse, se dirigindo ao Felipe Neto, que a covardia é a virtude dos fracos. Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e respeito. Eu acho que ele nunca viu um vídeo desse blogueiro. E emendou com uma pérola. Por tudo que você tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto de combate às fake news. Em seguida, convidou o camarada para uma reunião essa semana que vai discutir e melhorar o projeto de lei que está na Câmara. Convite feito. Convite feito para um disseminador de fake news também. E um incentivador do sexo para as crianças. Segundo a revista Oeste, já foi acusado de propagar notícias mentirosas nas redes sociais, além de constantes aberrações que publica. São muitos os defensores do blogueiro. A Globo, que não fala absolutamente nada sobre as aberrações publicadas por ele, ministro do STF, jornalistas de esquerda, mas tem muitas coisas que acabam se juntando se a gente pesquisar na própria rede o passado dessas pessoas e organizações. Barroso já foi advogado da Rede Globo e defendeu de graça o terrorista Cesare Battisti, que o PT manteve no Brasil e que há pouco tempo foi mandado de volta para a Itália numa ação do governo Bolsonaro. Na Itália, Cesare Battisti foi condenado por terrorismo e assassinato. Estão tentando de tudo para inviabilizar o governo Bolsonaro, mas não estão conseguindo. Alexandre de Moraes chegará ao ponto de ordenar que o Facebook e o Twitter bloqueassem as contas dos bolsonaristas no mundo inteiro é demais, né? O Facebook reagiu e manteve as contas que não tinham o Brasil como domicílio. Mas Alexandre de Moraes ameaçou o diretor-presidente da rede no Brasil e, por medo de prisão, ele resolveu cumprir a ordem do ministro do STF. O Facebook voltou atrás. O Twitter diz que vai recorrer. Mas as redes sociais já estão vendo que, se não reagirem a esses rompantes do ditador de toga, poderão amargar grandes prejuízos. Isso não vai ficar assim, pode ter certeza. As denúncias também do jornalista Alan Santos colocaram um molho nessa sopa de mentiras, né? Alan denunciou escutas cujos aparelhos estavam em 3 locais diferentes. Na casa do advogado Cacai, do PT, na Embaixada da China, que tem um representante que já passou pela Argentina e que agora apronta aqui no Brasil, e na Embaixada da Coreia do Norte. Tem gente que acha que isso está parecendo teoria da conspiração, mas o que me intriga é que nenhum deles se pronunciou sobre as acusações. Todos calados. E Alan também disse que um funcionário do TSE sabia disso tudo porque estavam levantando coisas sobre o presidente e detectaram isso. Mas o ministro Barroso também está calado. Segundo Alan, se ele sabia disso e não avisou o presidente ou seus auxiliares, prevaricou. E isso é questão de segurança nacional. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. A democracia brasileira está ameaçada. Só não vê quem não quer. Agora só faltam as providências para acabar com essa pouca vergonha.